Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou muito bem na medida do possível, né? Uma dor de cabeça muito forte, tá? Não reparem não, hein? Mas a cabeça minha aqui tá forte pra caramba aqui. Mas eu não posso largar de mão, tenho um compromisso aqui com vocês, tá, pessoal? Bom, aconteceu esse final de semana o Grande Prêmio da Emília-Romanha. Nunca vou me acostumar com este nome, né? Sou de uma geração onde era Grande Prêmio de San Marino, né? Antigamente, lá 2006 e tal, assim. Sempre me acostumei, assim, é meio estranho esse nome, mas enfim, né? Bom, pessoal, uma corrida, assim, ok, né? Boa, né? Eu acho que o final ali foi melhor e tudo, né? Mas, como eu já falei, né, pessoal, eu acho, assim, que se a gente for rigoroso demais com essas corridas, com essas aberrações de corridas que a gente anda tendo, a gente se contenta com muito pouco, cara. A gente se contenta com pouco demais, meu Deus do céu. Então, assim, eu sou um cara muito chato com essas coisas. Eu priorizo muito a qualidade, assim, sabe? E quando a gente vê corridas assim... Mas, assim, eu não culpo... Né? Eu culpo mais a característica do circuito, né? Esse circuito é asqueroso para ultrapassar, né? É um circuito histórico, tem história, né? Inclusive, né? Tem uma história muito ruim, principalmente para nós brasileiros, né? Que foi ali que teve a morte do Ayrton Senna e tudo, né? Então, mas é um circuito decepcionante nesse quesito de ultrapassagem, né? Não dá para você simplesmente imaginar que não dá simplesmente assim para se imaginar de que a gente vai ver uma corrida encharcada de ultrapassagem num circuito que só tem uma zona de DRS, esse maldito DRS, diga-se de passagem, e um circuito um pouco largo, né? Um circuito muito estreito, né? Então não se espera-se menos, né, de um circuito desses, né? Uma largada normal, uma largada sem nada demais, né? Verstappen foi se afastando, como sempre, né? Lando Norris em segundo, ele até obteve uma margem ali de uns 4 segundos ali do Verstappen. E o Leclerc em terceiro, ele tinha uma margem de 2 segundos por aí do Lando Norris. Pouco atrás estava o Sainz defendendo como podia do Oscar Piastri, né? Ele apostava sempre em fazer um setor 3 ali com uma melhor aceleração, né? E aí ele conseguia se defender do Piastri com base nisso, né? O Piastri várias e várias vezes se aproximava, mas nunca conseguiu ultrapassar, né? Foi assim por uma unanimidade, foi assim por uma unanimidade de voltas, assim, sabe? E aí, chegou na volta 9, o Alexander Albon. O Alexander Albon, ele tem problemas, começa a andar muito lento na pista, né? Todo mundo achava que era algum defeito mecânico e tudo mais. Ele fala no rádio que o carro está com um pneu tendo problemas, né? Ou seja, a roda estava mal colocada, né? Na minha visão, foi um erro dele, assim, de falar diretamente. Claro que é um erro da equipe, né? Claro que é um erro da equipe, mas é erro, assim, de certa maneira, porque se esse tipo de erro acontecer, o piloto é punido, tá, pessoal? Eu me lembro de um caso, foi no GP da Áustria de 2022, o Alonso teve esse mesmo problema, ele tinha acabado de parar, e aí o que acontece? Ele tinha acabado de parar, o pneu dele estava desalinhado, assim, você via assim, tinha uma coisa errada, ele falou assim, eu quero voltar para os boxes, tá? E aí que perguntando ele, não, eu só quero voltar para os boxes, né? Porque ele sabia que se ele dissesse, talvez ele sabia que a Fórmula 1 talvez ia punir, né, dar uma punição de 10 segundos. Né? E dito e feito, deu punição para o Alexander Albon de 10 segundos para ser colocado no tempo final dele, né? Justamente por conta deste incidente. Né? Não é permitido esse tipo de problema, simplesmente aceitar e só isso, né? Compromete a segurança, né, pessoal? Então isso aí foi na volta 9, né? E aí, como se diz, né? Na volta 13, alguns carros do pelotão intermediário começam a parar nos boxes. Na volta 17,
o senhor Sérgio Pérez, ele erra um erro muito semelhante que o Verstappen errou nos treinos livres, né? Tem até uma imagem que eu comparo aí os dois casos, assim, que os dois erram o ponto de frenagem na curva 17, né? E aí a McLaren, ela para primeiro o Lando Norris na volta 23, tá? Ela para o Lando Norris primeiro, depois na volta seguinte ela para o Piastri, né? E aí depois só que as Ferraris param, né? Segundo a Ferrari, a Ferrari revelou, né? Teve uma notícia aqui há pouco que a Ferrari revelou sim que as paradas da Mercedes atrapalharam de certa maneira a estratégia deles, né? Com receio de fazer um undercut ali, né? De pegar um pneu com mais aderência, mais velocidade, mais velocidade de volta, né? E tudo. Então eles poderiam ser um risco ali para o Sainz, que estava naquele momento, ele estava na 5ª posição, né? E o Russell estava, acho que na 6ª posição, se eu não estou errado, né? E aí as Ferraris demoram um pouco mais para parar, tanto é verdade que somente na volta 26 só que o Leclerc para, né? Então, e na volta 28, né? O Sainz é que para, né? E detalhe que todos eles, né, param e todos eles ficam atrás do Sérgio Pérez, né? Que ele, diferente de todo mundo, por ter largado muito atrás, resolveu largar de pneus duros, né? Então, com isso, todo mundo parou atrás dele, mas assim, todo mundo conseguiu passar com certa facilidade dele e tudo mais, né? Na mesma volta em que o Leclerc para, o Hamilton ele perde a freada na curva Aqua Minerale, né? Na curva 12, né? E o Hamilton sofreu horrores com esse carro nesse GP, né? Inclusive, né? E aí, na volta, como é que fala? Que eu não coloquei não, mas aí depois o Sérgio Pérez parou, né? Ele tinha largado de duas e depois foi para os pneus médios, né? Ele fez uma corrida de recuperação ali, né? Bom, e aí também, né? A gente também tem que acrescentar aqui também, né? Que o Lance Stroll, né? Ele, em um seu raríssimo momento onde ele não erra, na verdade, né? Foi mal, né? Força do hábito de dizer que esse cara que esse cara erra, né? Enfim. Ele tem um raro final de semana onde ele é muito consistente, onde ele é muito forte, tudo. Ele estendeu, né? Ele estendeu a sua parada, né? Ele foi né? Como é que fala? Tardou, não sei se existe essa palavra. Ele tardou a sua parada de pneus médios e colocou os pneus duros um pouco mais tarde e com isso ele conseguiu fazer uma corrida mais de recuperação, né? Muitos momentos, inclusive, dele ultrapassando e tudo mais, né? Na volta 47, já pulando um pouco, né? Tão emocionante que foi essa corrida. Na volta 47, o Leclerc ele comete um errozinho ali na variante alta, tá? Ele acaba passando reto, na verdade, naquela chicane ali, né? Então, com aquilo ali, ele tava conseguindo tirar pouco a pouco, alguns décimos do Lando Norris, né? E aí, a partir depois desse pequeno erro do Leclerc, a McLaren começou a ter mais vantagem, né? E não é nem porque o Leclerc sentiu algum problema no carro nem nada, mas é porque o Norris começou a disparar, começou a andar melhor e tudo, né? Porque o Piastri e o Sainz, né? E o Sainz, inclusive, né? Quando ele parou, ele tinha parado já depois, estava já atrás do Piastri, né? A 10 segundos atrás do Piastri, né? Uma estratégia horrível da Ferrari nesse final de semana. A Ferrari, acho que, talvez eu não esteja lembrado aqui, mas acho que é o primeiro final de semana que a Ferrari meio que reprisa um pouco aqueles erros de estratégia de 2020, dos anos anteriores, né? Aquelas estratégias horripilantes, horríveis, né? Que ela cometia, né? Alguns anos atrás. E aí não teve como, né? Não teve como ele recuperar, né? E também o Sainz estava bem fora de ritmo também, não conseguiu nem chegar nem perto de ameaçar o Piastri ali, né? E acabou tendo que se contentar na 5ª posição mesmo, tá? Enquanto o Piastri
que até tinha um carro assim, até para chegar no Leclerc, ele começou a perder ritmo, né? E aí ficou o Leclerc em terceiro, Norris em segundo e Verstappen em primeiro, né? Aí o que acontece? Na partir da volta 50, o Norris ele começa a tirar muito mais de tempo do Verstappen, né? O Verstappen começa a sofrer muito com o carro, né? Ele fala assim, eu não sou entendido muito nessa área, mas pelo que eu vi, um problema clássico de understeer, né? Quando o carro começa a sair de frente e tudo. O Verstappen estava tendo esse tipo de problema e tudo. Desgaste natural dos pneus dele. Ele estava gastando mais pneus do que a Ferrari do Leclerc e a McLaren do Lando Norris, né? E aí o Lando Norris foi alcançando. A previsão era de chegar na volta 60, do Norris alcançar o Verstappen na volta 60. Mas o Verstappen, acho que, né, a gente fala, né, assim, que ele sempre ganha grande parte das vezes, assim, majoritariamente por conta do carro, mas é como eu falei no vídeo anterior, né, que eu fiz aqui, né, na minha visão, o Verstappen é um excepcional piloto, né, e ele é capaz de tirar algo a mais do carro, né. Então, para mim, esse final de semana em que ele venceu, inclusive, vai por conta justamente do seu talento, na minha visão, porque ali realmente ele não tinha carro para vencer essa corrida, tá, pessoal? Eu falo isso por quê? Porque o Verstappen, como eu falei, volta 60 de 63, o Norris iria alcançar. Então, ou seja, com DRS, muito provavelmente ele iria passar o Verstappen. Só que o Verstappen foi criando linhas assim e tudo mais, foi tirando algo a mais do carro, onde impedia o Norris de ter acesso ao DRS. Né? Tanto é verdade que o Norris só teve acesso ao DRS somente na última volta, na volta 62 para 63, só que ele teve o acesso ao DRS. Né? Então foi já meio que tarde demais, já não adiantava muita coisa mais a fazer. Essa aberração desse circuito, não tem ponto mais de ultrapassagem que não seja na grande reta de chegada, né? E aí ficou por isso mesmo, né? Mas o Norris chegou muito perto mesmo, somente 7 décimos que ele só chegou com relação ao Verstappen na última volta, né? E ficou esse resultado final, né, pessoal? O Verstappen em primeiro, né? 7 décimos depois o Lando Norris, Leclerc em terceiro, Piastri em quarto. Piastri, como eu já falei, pessoal, eu sinceramente, assim, como, assim, em Miami, né, que é onde eu não comentei, ele foi muito bem, né? Ele teve problemas ali com o Sainz naquela corrida e tudo, né? Eu prometo a vocês que eu vou ainda fazer a análise assim. Por que acontece? Por que eu não fiz? Porque eu não assisti. Eu não assisti a corrida e tudo mais assim depois, que no dia, como eu falei no outro vídeo, eu assisti somente metade. Então, assim, a outra metade da corrida, que é a metade que realmente o Lando Norris lidera e vence a corrida, eu não assisti. Eu estava no hospital nessa hora, né? No hospital fui ver a minha irmã, né? Então eu fiquei meio à mercê disso aí, né? Então, mas assim, eu vou assistir quando puder e tudo, né? Mas enfim, então, Piastri, assim, acho que ele teve um final de semana muito discreto. Mais uma vez, é repetitivo isso, eu sei que é repetitivo, mas o Piastri tem que melhorar esse ritmo de corrida dele, tá, pessoal? Eu não sei quantas vezes mais eu tenho que falar isso, né? Mas é isso aí. Esse é o grande problema, né? Porque o que o Lando Norris está fazendo, cara, é majestoso, é assim, excepcional o que o Lando Norris está fazendo, né? O Lando Norris venceu a corrida passada por conta desse gerenciamento de pneus e quase venceu esse final de semana novamente por isso, né? Então, assim, acho que o Lando Norris, na minha visão, está excepcional. Para mim, sem brincadeira nenhuma, acho que ele tá me surpreendendo. É um Lando Norris, assim, muito diferente do Lando Norris que eu tanto critico, às vezes, aqui, pela falta, assim, de postura e tudo mais, né? Então, assim, eu tô muito feliz de ver o Lando Norris aqui, assim, sabe? Esse Lando Norris maduro. E é o que a gente vê. É um cara com extremo potencial para ser campeão. Nunca tive dúvidas disso. Sempre critiquei a sua falta de postura, assim, de querer ficar o tempo todo colocando o Verstappen como um piloto divino, igualzinho a fanbase do Verstappen gosta de fazer insistentemente, né? Em todo lugar que eu acesso Fórmula 1, né? Mas assim, sabe, um piloto acho que não pode pensar desse jeito, já falei sobre isso outra vez, mas assim,
eu estou vendo o Lando Norris, que para mim, este Lando Norris é o Lando Norris que eu sempre esperei ver durante todos esses anos. Então, meus parabéns ao Lando Norris, que inclusive foi o piloto, de novo, o piloto do dia, merecidíssimo, né? E olha que esse cara, eu jurei que em alguns momentos ele ia sair da pista, porque ele estava dirigindo literalmente no limite do limite, no fio da navalha, sabe? E ele foi muito, muito bem, tá, pessoal? Então, assim, meus parabéns ao Lando Norris. E Piastri, sua batata tá assando, velho, entendeu? Sua batata tá assando, você tem que começar a demonstrar mais desempenho, que é isso aí, né? Eu acho, assim, que, beleza, você só tem só esse problema, né? Mas é um problema enorme e que tá te prejudicando, né? E o Lando Norris, com o mesmo equipamento que o seu, né, mesmo com tudo e tal, eu parabenizo o Piastri, inclusive, porque pelo que ele fez em Miami, porque em Miami ele tinha um carro atualizado, mas não tão atualizado. O Lando Norris tinha um carro totalmente atualizado, o Piastri teve um carro 50% atualizado e andou melhor que o Norris, realmente, só que por fatores de safety car, colocou o Piastri lá atrás, né? Mas aqui, acho que o Piastri ficou devendo um pouco em termos de performance, né? O Sainz também, né? Em quinto, né? Sainz também, né? Eu gostaria de saber agora se as Sainzettes pensam, né, que a Ferrari demitiu o piloto errado, né? Acho que para mim está muito claro, né? Claro que a gente não pode lacrar de vez assim, né, tal, mas poxa, fora de ritmo, né? Andou todo final de semana atrás do Leclerc, né? Acho que ainda mais ele agora que não tem ainda uma definição ainda, né? Eu gostaria de ver um pouco do Sainz que a gente viu no início, né? Aqui, né? Mas enfim, né? É uma realidade, né? Pela qual está de volta ao normal, né? É o que eu falei para vocês. Vocês lembram do vídeo que fiz Leclerc versus Sainz? Eu acho que está acontecendo, né? Não se pode cantar demais essas coisas assim e tal, mas é o que está acontecendo, né? Bom, em quinto o Sainz, né, como eu já disse. Em sexto o Hamilton, né? O Hamilton fez uma parada a menos que o Russell, né? O Hamilton, na verdade, ia ficar em sétimo. Só que o Russell, ele teve de parar, teve de fazer uma parada a mais por conta de uma dificuldade maior de gerenciar os pneus. Ele acabou desgastando os pneus demais e teve de fazer uma parada extra por conta disso, né? Pérez em oitavo, né? Quer dizer, o Russell em sétimo, Pérez em oitavo, Lance Stroll em nono, né? Uma boa corrida do Lance Stroll, tá? Quer dizer, uma raríssima corrida boa do Lance Stroll, né? É o que eu falo pra vocês, esse cara aqui, não vou me iludir com essa boa performance dele, porque provavelmente em Mônaco, que é a próxima corrida, muito provavelmente ele vai bater, vai fazer alguma besteira, como sempre faz, né? Então não vou me iludir com essa aberração aqui, né? Em décimo lugar eu tenho o Yuki Tsunoda, que também foi muito bem, uma baita corrida, né? Em 11º, Nico Hülkenberg, né? Infelizmente fora dos pontos, né? Kevin Magnussen, né? Também até bem, né? Daniel Ricciardo em 13º. Daniel Ricciardo, cara, é assim, né, cara? Na sprint foi muito bem, sprint de Miami foi bem. No mesmo dia, ele foi mal na classificação e foi mal na corrida. E aqui, né? Está ele aqui, né? Então, Daniel Ricciardo, é o seguinte. Tá foda. Tsunoda tá pilotando mais que você, cara. Desculpa. Assim, acho que está muito bem claro, né? Você falou que é o chassi. O que é? O chassi, esse chassi também tem o mesmo problema? Fica a dúvida, né? Fica a nossa dúvida aí, né? Acho que não era o chassi, né? E acho que está mostrando isso, né? Então, como se diz, sua batata está assando, ela já está inclusive queimando, inclusive, né? Não chegou, já passou do ponto de assar, já está queimando já. 14º, Esteban Ocon, também um bom resultado para as Alpines, né? Guan Yu Zhou em 15º, né? O Pierre Gasly 16º, né? Um Gasly que inclusive veio para esse final de semana com um baita de um capacete foda pra caramba, onde ele tem o layout do capacete normal dele, mas com a pintura do Senna, né? Então achei muito bacana o capacete dele aí, acho que serve de edição aí pra comentar e tudo, né? Em 17º, Logan Sargent, né? Engraçado que dessa vez os três patetas não errou, né? Não teve
lambança de nenhum do trio dos três patetas, né? Do Logan Sargent, do Kevin Magnussen, do Lance Stroll, né? Mas não se iludam, não se iludam. Isso é uma vez ou outra, né? Isso é uma vez na vida, outra na morte, como se diz, né? 18º Bottas, né? 19º Alonso. Cara, eu não me lembro de um momento assim que o Alonso... Eu, sinceramente, não me lembro de uma corrida tão ruim do Alonso. O Alonso, ele teve problemas nos treinos livres, rodou sozinho e tudo, bateu, né? Ele... Como é que fala? Ele se perdeu na sua volta lançada e tudo mais, ficou numa péssima posição, né? Ele terminou a corrida em 19º e fez uma corrida discretíssima. Eu acho que é a pior corrida do Alonso na carreira dele. É uma corrida para esquecer. E detalhe, tá, pessoal? A Aston Martin veio com atualizações, né? E aí deu isso aí, né? É complicado, né? Mas assim, eu acho assim que beleza, isso acontece uma vez. É a mesma coisa que acontece com o trio Logan Sargent, com Kevin Magnussen e Lance Stroll, né? Eles não cometerem erros, os três andarem certinho, regularzinhos, bonitinhos. É a mesma coisa do Alonso andar tão atrás assim. É uma vez na vida, outra na morte, né? E quem abandonou somente foi o Alexander Albon por decisão da equipe mesmo de retirar o carro mesmo, talvez para poupar equipamento, né? E aí fica o resultado final da corrida da Emília-Romagna, né? A melhor volta foi do George Russell, né? Na volta 54, 1:18.589, né? E é isso aí, pessoal. Uma corrida muito xoxa, muito sem graça, né? Mas é isso aí, né? San Marino, né, cara? Esperar o que dessa pista, né? Essa pista é muito complicada. Vai ter Mônaco agora esse final de semana, né? E não esperem uma corrida agitada, nem nada. A não ser que haja questões climáticas ou um safety car numa hora diferenciada, ou coisa do tipo, né? E o campeonato final de pilotos ficou o seguinte, tá, pessoal? Verstappen em primeiro com 161 pontos, né? Não me surpreende mais. Leclerc, né, em segundo com 113, Pérez em terceiro com 107 pontos, Lando Norris com 101 pontos em quarto, Carlos Sainz em quinto com 93 pontos, né? O Piastri em sexto com 53 pontos, Russell em sétimo com 44 pontos, Hamilton em oitavo com 35, né? Para vocês verem que pouco a pouco o Hamilton está alcançando o Russell, né? Em nono está o Fernando Alonso, né, com 33 pontos. É a primeira vez, inclusive, nessa temporada que o Alonso não pontua, está fora da zona de pontuação. Primeira corrida que o Alonso está fora na zona de pontos. Tsunoda em décimo com 16 pontos. Com 16? Com 15, desculpa. Stroll em 11º com 11 pontos. Oliver Biermann, né, até hoje ele ainda está nos pontos aqui, em 12º com 6 pontos. Hülkenberg em 13º com 6 pontos também. Daniel Ricciardo com 5 pontos, né, em 14º lugar, né? Nem é pelas corridas oficiais em si, mas e sim pelo seu resultado na sprint, né? 15º Esteban Ocon com 1 ponto. 16º Kevin Magnussen com 1 ponto. Albon e Alexander Albon, Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Logan Sargent, todos com 0 pontos, tá, pessoal? Na tabela de construtores, a Red Bull está em primeiro, né? Para surpresa, menos ainda de qualquer um que esteja vendo esse vídeo. Red Bull com 268 pontos em primeiro, Ferrari em segundo com 212 pontos, McLaren em terceiro com 154 pontos, Mercedes em quarto com 79 pontos, Aston Martin em quinto lugar com 44 pontos, Racing Bulls em sexto com 20 pontos, Haas em sétimo com 7 pontos, Alpine em oitavo com 1 ponto,
e Williams e Sauber em 9º e 10º com 0 pontos ainda, né, pessoal? Então é isso aí, tá? Uma corrida muito xoxa, tá? É isso aí, como eu falei para vocês, né? Mas eu ocupo mais as circunstâncias da pista, tá, pessoal? Acho que se a pista fosse mais espaçosa, talvez pelas circunstâncias que se aconteceram, talvez a gente teria uma corrida muito melhor. Mas Imola é foda, cara. Imola é muito limitada, né? No mais, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de uma análise aí, tá? Um fortíssimo abraço a todos. Pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa aqui, mas é isso aí. Eu acho que no mais é isso mesmo, tá? De mais importante mesmo, tá, pessoal? No mais, um forte abraço a todos vocês. Falou, boa semana para todos. É nóis, falou.